É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base desta pré-aula, porque o nosso texto base não é o texto da revista. A revista todos nós lemos, a CPAD coloca até o comentarista da lição com uma videoaula que nós inclusive disponibilizamos no link nas nossas redes sociais. E aqui nós temos a proposta de trazer comentários complementares para os amados irmãos. Então, nós fazemos um texto que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, e ali os irmãos podem encontrar na classe dos adultos, é sempre o artigo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede, ou com o número 1, né? O artigo número 1 da classe dos adultos. E ali os irmãos estarão tendo o texto que é a base desta nossa exposição. Além deste texto, nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical mais 4 ou 5 textos desta mesma lição. O site do portal Escola Dominical disponibiliza textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do portal, do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e ainda de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se não tiver alguma dúvida, pode postar a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos perguntas colocadas aqui no YouTube ou em outro lugar. Também durante a semana, disponibilizamos as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos da revista das lições bíblicas, onde o irmão tem um momento devocional e ainda mais informações para a lição que será ministrada. Às 19 horas, horário de Brasília, aos sábados, nós transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião está aberta a todos quantos amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós disponibilizamos dezenas de links, chega até centenas de links, de textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, se reúne na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Estamos estudando os 2 livros de Samuel. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes da Silva, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Tirirical, São Luís, capital do estado do Maranhão. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, ainda no 2º bloco do trimestre, onde estamos estudando a história de Samuel, a parte do 1º livro de Samuel, em que a personagem principal é o profeta Samuel. Hoje nós iremos estudar a lição de número 3, a chamada profética de Samuel. Nós terminamos a aula passada com Samuel sendo entregue pelos seus pais, Eucana e Ana. Eles foram entregues pelos seus pais ao sumo sacerdote Eli, que também estava julgando Israel desde a morte de Sansão. Então, Samuel foi entregue ao Senhor e por isso assumiu uma condição de filho adotivo de Eli e por isso foi inserido
na linhagem sacerdotal, embora fosse descendente de Coate. E Samuel, então, em tenra idade, a Bíblia diz que ele era de tenra idade. Né? No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 18, diz assim: porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Então, Samuel veio bem criança para o tabernáculo. Né? Foi entregue assim que desmamado. Qual a idade que ele tinha, nós não podemos precisar. Entre 3 e 5 anos, mais ou menos, porque naquele tempo o desmame demorava um pouco de tempo. Mas a verdade é que Samuel, a Bíblia chama ainda jovem, e no capítulo 2, versículo 11, diz assim: então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ele é chamado de menino. Então estava na primeira infância. E a verdade é que Samuel, então, como que um filho adotivo de Eli, ele começa a servir no tabernáculo. Flávio Joséfo, ao falar sobre este episódio, ele diz o seguinte, lá no livro Antiguidades Judaicas, no livro 5º, no capítulo 11, ele diz o seguinte, que deixaram crescer-lhe o cabelo e ele só bebia água. Foi educado no templo, na verdade era o tabernáculo. Eucana teve ainda de Ana 3 filhos e 2 filhas. Então, o que nós vemos aqui é que Samuel, ele teve um tratamento todo especial no templo, porque ele foi entregue a Deus. Era uma criança que tinha sido dedicada ao Senhor. E Samuel era um nazireu, né? E um sacerdote. Ele foi inserido na linhagem sacerdotal. E a prova disso é que o texto que nós lemos em 2:18 de 1 Samuel diz que ele tinha um éfode de linho. Nós já vimos na aula passada que Samuel aí figura os crentes. Né? Nós também somos agora feitos reis e sacerdotes para Deus, porque fomos adotados como filhos de Deus. Né? Deus nos deu o espírito de adoção e em Apocalipse 1:6 a Bíblia diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus Pai. Então, Samuel aqui simboliza aqueles que creem em Jesus, que passam a pertencer a Deus como filhos por adoção. E Samuel, então, estava ali servindo no tabernáculo em Siló. É importante nós lembrarmos que, e aqui Flávio José fez questão de dizer que ele foi educado no tabernáculo, havia um cuidado todo especial de Eli para com ele. Ele tinha tido uma breve, mas sólida formação pelos seus pais, Eucana e Ana, até ser desmamado, e Eucana e Ana vinham visitá-lo anualmente. Eles tinham um convívio com os seus pais e tinham uma educação toda cuidadosa no tabernáculo. E isso é muito importante, irmãos. Nós vamos ver que, no mais das vezes, os grandes homens de Deus tiveram uma sólida formação familiar na presença de Deus. Né? Nós precisamos entender isto. E Deus entendia isto e mandava que os pais ensinassem aos filhos a lei do Senhor. E Israel só existe como nação até hoje porque os pais ensinaram aos filhos a lei do Senhor. Se nós não temos esta base doutrinária familiar, o povo de Deus se desfaz, o povo de Deus tem um grande prejuízo. Nós vimos na aula passada que o período dos juízes em Israel foi um círculo vicioso, um fracasso espiritual, justamente porque os pais não ensinavam aos filhos, geração após geração, a lei do Senhor.
nós ficamos muito preocupados hoje em ver o desleixo espiritual de muitos pais. Né? Os lares cristãos, onde os pais ensinam a palavra de Deus aos filhos, são uma esmagadora minoria. A maior parte dos lares cristãos, os pais não ensinam a palavra de Deus aos filhos. Não há culto doméstico. Nossas crianças não estão tendo uma formação doutrinária doméstica. E o resultado é o que nós estamos vendo aí hoje. Há um envelhecimento da população nas igrejas locais, porque boa parte dos nossos jovens e adolescentes estão deixando a fé, abandonando a fé, e nós estamos a largos passos repetindo o que já aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, em que as igrejas estão fechando simplesmente porque os membros estão morrendo e os filhos desses membros estão no mundo. Samuel foi uma pessoa educada numa família fiel a Deus, adoradora de Deus, e com todo cuidado pelo sumo sacerdote Eli. E vejam que o tabernáculo, como nós vamos ver na próxima lição, o tabernáculo não era um ambiente sadio, por incrível que pareça. Por causa dos filhos de Eli, o tabernáculo era um ambiente nocivo à espiritualidade. Mas como Samuel foi educado por Eli, como diz Flávio José, e era acompanhado pela sua família, que eram seus pais fiéis a Deus, Samuel pôde se manter separado de todas as mazelas espirituais. Então, em primeiro lugar, Samuel foi um grande profeta porque teve uma formação familiar e porque teve uma educação doutrinária do tabernáculo que lhe possibilitou ser o grande homem de Deus que ele foi. Tudo começa na família, irmãos. Tudo começa nas famílias. É interessante ver que Samuel tem uma passagem aqui, um texto, que nos mostra como Samuel é uma tipificação de Cristo. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então os irmãos percebam que o crescimento de Samuel foi um crescimento equilibrado, um crescimento físico, um crescimento biológico, um crescimento social, mas também um crescimento espiritual. Ele crescia para com o Senhor e para com os homens. E este texto de 1 Samuel 2:26 ecoa o texto que nós lemos em Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Também o Senhor, embora fosse Deus, Jesus se fez homem. E enquanto homem, ele também precisou de um ambiente familiar espiritualmente sadio para poder crescer em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. A Sagrada Família, como é chamada a família de Jesus, né? José e Maria e mais os irmãos de Jesus, era uma família espiritualmente sadia. Eram 2 servos de Deus que foram escolhidos a dedo pelo Senhor para dar um ambiente familiar favorável e propício ao crescimento físico, biológico, social e espiritual que Jesus precisava ter para depois, aos 30 anos, iniciar o seu ministério. É este crescimento sadio que foi o alicerce para o ministério de Jesus. Aqui também, esse ambiente familiar sadio foi a base, o alicerce para o ministério de Samuel.
Samuel servia a Deus ali no tabernáculo como uma dádiva divina, como alguém pertencente a Deus, inserido na linhagem sacerdotal e, logicamente, ainda não oferecendo sacrifícios nem nada, porque o sacerdote começava a oficiar a partir dos 20 anos como um aprendiz, e a partir dos 25 anos ele poderia oficiar plenamente no tabernáculo até os 50 anos. Era assim que determinava a lei de Moisés. O sacerdote deveria exercer seu ministério de oferecimento de sacrifícios entre os 25 e os 50 anos. Mas, ainda jovem, Samuel foi chamado por Deus. Não para ser sacerdote, porque ele já estava sendo preparado para o sacerdócio, desde o momento em que ele é entregue no tabernáculo, mas para ser profeta. E aqui nós vamos ver bem que com Samuel nós vamos ter o início da regularidade do ofício profético. Veja bem que o primeiro homem de Deus que é profeta na Bíblia, chamado de profeta na Bíblia, foi Enoque, o sétimo depois de Adão. Nós temos Moisés como um grande profeta, né? O texto bíblico fala a respeito disso, lá em Deuteronômio, capítulo 34, diz assim, versículo 10, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deus havia dito que levantaria profetas no meio do povo. Lá em Números, capítulo 12, no episódio da rebelião de Miriam e Arão contra Moisés, o Senhor dá a entender isso. Vamos ler lá em Números, capítulo 12, versículo 6. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então Deus já deixou claro que poderia levantar profetas no meio do povo. Moisés foi um profeta, Josué foi um profeta. Nós temos no período dos juízes, Débora era uma profetisa. Mas a verdade é que havia uma irregularidade. Ou seja, Deus não levantava sempre profetas. Até porque o período dos juízes foi um período adverso do ponto de vista espiritual. Então, assim como a liderança sacerdotal foi perdendo relevância no período dos juízes, por causa do círculo vicioso, também não havia um ambiente favorável para o surgimento de profetas. Vez ou outra, nós tínhamos alguns profetas que eram levantados, né? Mas era coisa rara, coisa difícil. Veja bem o texto bíblico lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. O que o texto está dizendo aqui? Que a palavra de Deus era rara, por isso que ela era de muito valor. Né? Uma outra tradução diz a palavra de Deus era rara, ou seja, era difícil alguém trazer uma mensagem de Deus. Por quê? Porque ninguém buscava a Deus. Porque o povo todo estava imerso na idolatria, influenciado pelas nações que conviviam com eles. E por isso não havia um ambiente propício à profecia. E isto é muito danoso, muito ruim,
né? O proverbista diz lá em Provérbios que não havendo profecia, o povo se corrompe. E era o que acontecia no período dos juízes. Né? Então a palavra de Deus ela era rara e não havia visão manifesta. Leia aquela quando nós lemos agora em Números 12, Deus disse que quando levantasse um profeta, iria dar visões a ele. Mas não havia visão manifesta. Porque o ofício profético ele era irregular. Agora com Samuel, isto vai mudar. É uma das coisas que Deus vai fazer modificação no meio do povo através de Samuel. Através de Samuel, nós vamos iniciar uma linhagem de profetas. E quando eu falo linhagem, uma sequência, melhor dizendo, porque linhagem dá a ideia de algo biológico, e na verdade, ao contrário do sacerdócio, cujo critério era biológico, só eram sacerdotes os filhos de Arão, e Samuel foi inserido na linhagem sacerdotal porque foi como que adotado ao ser entregue ao Senhor, mas os profetas eles não tinham ligação biológica, Deus levantava os profetas conforme a sua vontade, e profeta podia ser de qualquer tribo, profeta podia ser homem ou mulher, né? Era o ofício mais democrático que existia. E nós vamos ter profetas homens, profetas mulheres, profetas de todas as tribos, profetas nobres, profetas do povo. A partir de Samuel, Deus vai levantar rotineiramente profetas. E até Malaquias, 400 anos antes de Cristo, o povo não ficará sem profetas. Mesmo no cativeiro da Babilônia, Deus levantou profetas, como Ezequiel, como Daniel. Então, nós vamos ver que Deus nunca deixa o povo sem profeta, a partir de Samuel. Então, Samuel ele vai inaugurar uma sequência de profetas. É um ofício que se torna regular. Em razão da perda de relevância, de importância, da degeneração da liderança sacerdotal, Deus, com Samuel, vai trazer dois importantes elementos no seu relacionamento com o povo de Israel. Vai tornar regular o ofício profético e vai criar o ofício de rei, que são os três ofícios através dos quais Deus agia e se relacionava com o seu povo. O ofício de sacerdote, de profeta e de rei. Até então, nós já tínhamos o ofício de sacerdote, mas ele estava sendo exercido de forma corrompida, e Deus então regulariza o ofício profético, começando por Samuel, e vai criar mais à frente o ofício de rei. Os irmãos vejam que Deus estava mantendo o seu relacionamento com Israel, cuidando de Israel, para não permitir a perda da identidade do povo e cumprir o plano da salvação. Diz Flávio Josefo que Samuel estava servindo a Deus lá perante o sacerdote Eli e que com 12 anos ele é chamado por Deus. Né? A Bíblia não diz a idade que Samuel tinha quando Deus o chamou, mas a verdade é que Flávio Josefo está lá no capítulo 11 do livro 5 das Antiguidades Judaicas. Ele diz o seguinte: quando Samuel completou 12 anos, começou a profetizar. Certa noite, quando dormia, Deus chamou pelo nome. Então os irmãos vejam que quando Samuel foi entregue ao Senhor, ele foi inserido na linhagem sacerdotal. Agora Deus o chama para ser profeta. Samuel, o nome Samuel, em hebraico Shemuel, quer dizer ouvido por Deus. Shem é chamar. Aquela famosa oração
a confissão de fé do judeu, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. Então, aqui, essa confissão de fé da unicidade de Deus, do monoteísmo, ele é chamado de Shema Israel, justamente porque Shema quer dizer ouve. Shema Israel. Então, Shemuel quer dizer ouvido por Deus. Ana deu o nome da criança de Samuel. Por quê? Porque ela foi ouvida por Deus. Ela pediu a Deus um filho varão e Deus a atendeu. Então, por isso que ela recebeu o nome de Samuel, ouvido por Deus. Mas a verdade é que o ouvido por Deus ia agora aprender a ouvir a Deus. E o texto bíblico diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Samuel, além de ter uma importante formação familiar, uma importante educação doutrinária, ele também servia a Eli. Por isso que Samuel foi um grande líder, porque ele aprendeu primeiro a servir. O líder é aquele que serve aos outros, notadamente no povo de Deus. O modelo bíblico para a liderança, o modelo para a liderança no meio do povo de Deus é a servidão. É servir. Olha o que está escrito lá em Marcos, capítulo 10, versículo 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O modelo do povo de Deus é o da liderança servidora. Se você for no capítulo 18 do livro de Êxodo, você vai encontrar Moisés atendendo o povo, julgando todas as causas do povo. Foi até advertido e repreendido pelo seu sogro Jetro, não porque estivesse atendendo o povo, mas porque estava sozinho fazendo isso. O modelo da liderança do povo de Deus é o modelo servidor. E é difícil muita gente entender isso. Hoje muitas pessoas estão fazendo como gentios. E um dos elementos, e o nosso subtítulo do trimestre é sobre a liderança do povo de Deus. Um dos elementos que fez o sucesso e o fracasso desses líderes de Deus, Samuel, Saul, Davi, foi justamente o fato deles servirem ou querer ser servidos. Toda vez que estes homens de Deus quiseram ser servidos, tiveram consequências nefastas no seu governo. E todas as vezes que serviram, foram exitosos, foram bem-sucedidos. Samuel aprendeu a servir perante Eli. Por isso foi um grande líder, porque aprendeu a servir e quando se tornou líder, continuou servindo o povo de Deus. É interessante que quando Samuel ele termina o seu tempo de juiz, já idoso, olha o que ele diz para o povo. Capítulo 12, do primeiro livro de Samuel,
Versículo 19. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. E o versículo 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Mesmo depois de sair de frente do povo, Samuel se compromete a orar pelo povo e a ensinar o povo. Ou seja, ele era uma liderança servidora. Ele sabia que o líder deveria servir. E foi assim que ele aprendeu. Ele começou servindo perante o sacerdote Eli. E num dia, que segundo Flávio José, quando ele tinha 12 anos de idade, Samuel foi se deitar. Ele servia ao sacerdote Eli, ele estava ali como um ajudante de Eli, e Eli estava deitado. Eli já era bem idoso e estava deitado. A Bíblia diz que os seus olhos já se começavam a escurecer, ele já não podia ver, e ainda já se estava anoitecendo, e Samuel ficava num aposento ao lado do aposento de Eli. Vejam bem que o tabernáculo em Siló, ele já tinha alguns penduricalhos, vamos dizer assim. Não era apenas aquela estrutura que havia sido montada no deserto, né? Como o tabernáculo ali era fixo, como os sacerdotes ficavam ali, então se criaram quartos, câmaras, alojamentos ali, para que ficassem os sacerdotes e levitas que oficiavam no tabernáculo. E Eli, como sumo sacerdote, tinha ali o seu aposento, e Samuel ficava ao lado, num aposento à parte, porque estava pronto para servir. E é interessante que, apesar de ser noite, apesar de Eli ser idoso, o texto diz que a lâmpada ainda não havia se apagado no tabernáculo. Mas, irmão Caramuru, o candelabro que ficava no lugar santo, ele não podia apagar. Realmente, a lâmpada principal nunca era apagada. Mas até para economizar o azeite, havia o costume de apagar algumas lâmpadas durante a noite. Isso é dito até com relação ao segundo templo. Então é um costume que já vinha lá do tabernáculo, em Siló. E, segundo consta, por volta de meia-noite é que essas lâmpadas eram apagadas. E Eli, embora deitado, não estava dormindo. Você pode achar que normalmente as pessoas idosas têm dificuldade em dormir. Mas quer nos parecer mais que Eli não pegava no sono enquanto não desse o horário, preocupado que fossem cumprir o serviço do tabernáculo, que os sacerdotes incumbidos cumprissem a sua tarefa. E por isso ele aí não descansava. Isso é um senso de responsabilidade. Eli estava deitado, mas não estava dormindo. Mas o texto diz que Samuel também estava deitado, mas também não estava dormindo. Samuel não tinha o problema de não ter sono. E se ele tinha 12 anos de idade, como diz Flávio Josefo, ele aí dormia mais, porque o metabolismo do adolescente faz ele dormir mais. Mas Samuel também tinha um senso de responsabilidade. Estava deitado, mas não estava dormindo, porque ele sabia que Eli também não estava dormindo. E ele poderia ser chamado a qualquer momento por Eli. Olha que bonito, irmãos. Pessoas que têm o senso do dever e da responsabilidade de fazer o melhor para Deus. Tanto Eli quanto Samuel. E nós devemos ser assim também.
Aliás, os verdadeiros servos de Deus deitam, mas não dormem. Estão vigilantes. Por quê? Porque a qualquer momento, perto da meia-noite, ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo. Nós temos que estar vigilantes, porque Jesus está próximo. Não podemos dormir. Eli e Samuel estavam acordados. E Deus então vem falar com Samuel. O texto diz: o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Samuel não conhecia a voz de Deus. Deus nunca havia falado com ele. Por isso, quando eu vejo um texto como esse, eu começo a pensar naqueles irmãos que dizem que não entendem, porque alguns irmãos e irmãs em testemunhos dizem que Deus falou com ele. Por que Deus fala com ele e nunca fala comigo? E pessoas até zombam e até desacreditam desses testemunhos. Porque dizem: olha, Deus nunca falou comigo, como é que vai falar com aquele irmão? Porque são pessoas que nunca ouviram a voz de Deus. Por que não ouviram a voz de Deus? Porque não têm intimidade com Deus. Se eu tenho um servo de Deus que ora, que busca a face do Senhor, que medita nas Escrituras, esta pessoa certamente ouvirá Deus falar. Porque a oração é um diálogo nosso com Deus. A meditação das Escrituras é um diálogo de Deus conosco. Essas pessoas ouvirão sim Deus falar, porque Deus quer falar com todos. Deus quer ter comunhão com o homem. Por isso mandou Jesus morrer por nós na cruz do Calvário, para tirar o pecado do mundo, que é o que nos faz separação de Deus. E se Deus quer comunhão, eu não tenho comunhão sem antes ter comunicação. Então eu fico muito preocupado com esses crentes que duvidam que Deus fale. Porque são crentes que não têm intimidade com Deus. Meu irmão, em vez de criticar o testemunho daquele irmão ou irmã que diz que Deus falou com ele, comece a ter uma vida de oração. Comece a ter uma vida de meditação nas Escrituras e você também ouvirá a voz de Deus. Samuel não sabia que era Deus porque nunca tinha ouvido a voz de Deus. Por isso que ele pensou que fosse o sumo sacerdote Eli. E o que eu estou dizendo tem respaldo nas Escrituras, lá em João capítulo 10. Olha o que Jesus diz. Lá em João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Assim como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e segue unicamente o seu pastor, os servos de Jesus conhecem a voz de Jesus. Ouvem a sua voz. Samuel estava sendo chamado naquele momento, ele não sabia, ele não conhecia a voz de Deus. E ele foi até o sumo sacerdote Eli, se apresentou, ele estava pronto, por isso que ele estava vigilante ali, ele estava pronto. Eli disse: não, eu não chamei você não, pode dormir. Samuel voltou, Deus o chamou novamente. Samuel de novo foi atender Eli. Eli disse que não havia chamado. E assim ocorreu por 3 vezes. Na terceira vez, Eli se mancou, como diz o povo. Eli desconfiou que fosse Deus. Eu vejo alguns pregadores dizer que isso era um sinal de que Eli estava desviado, de que Eli estava fora da direção de Deus. Realmente Eli estava fora da direção de Deus.
e nós vamos ver isso na próxima lição. Mas o fato de só na terceira vez Eli ter percebido que era Deus chamando Samuel, não me quer parecer seja uma... Não nos quer parecer seja uma demonstração da espiritualidade doentia de Eli. O texto bíblico diz que naquele tempo a palavra de Deus era rara. Não havia visão manifesta. Então não era normal Eli pensar que Deus queria falar com aquele menino. Deus não falava costumeiramente com as pessoas. Então, quando o episódio se repetiu pela terceira vez, aí Eli, usando da sua experiência com Deus, pôde entender que podia ser Deus falando. Então veja bem que era um fato improvável. A palavra de Deus era rara naquele tempo. E Eli, diante da sua experiência, pôde orientar Samuel. Porque já que o fato se repetiu 3 vezes, aí ele viu que havia probabilidade de ser Deus falando. Então, ao contrário, eu não vejo aqui uma demonstração da fraqueza espiritual de Eli, que era realmente espiritualmente fraco, mas por outros motivos. Nesse episódio aqui, eu vejo mais a revelação da experiência de Eli. E aí nós vemos que há um valor, sim, da experiência. Né? É verdade que a vida espiritual, ela tem de ser atual. Eu não vivo do passado. Eu não posso servir a Deus com as coisas que eu fiz no passado, como muita gente que hoje se descuida espiritualmente, procura viver de um saudosismo. Não, a vida espiritual tem de ser atual. Agora, é inegável que a experiência acumulada na obra de Deus, na vida espiritual, ela tem um valor, que não é preponderante, mas ela tem um valor. E aqui nós vemos um exemplo. Eli, ele demonstrou como a sua experiência tinha um valor. E ele pôde orientar Samuel e dizer, olha, não fui eu que te chamei, mas se você ouvir de novo a voz, é Deus quem está querendo falar com você, e você diga para ele, fala que o teu servo ouve. Que bela lição Eli nos traz aqui. A primeira, quando Eli manda Samuel dizer, fala que o teu servo ouve, ele diz primeiro, ele ensina a gente que o servo tem que estar à disposição do Senhor. Então veja bem, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eli já ensina Samuel que diante de Deus nós temos que nos portar como servos. Foi isso que nós aprendemos no trimestre passado, a mordomia cristã. Nós temos que lembrar que nós somos servos e que Deus é o Senhor. Que há uma relação assimétrica entre nós e Deus. E que nós temos que estar à disposição do Senhor. O Senhor quer falar? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se Deus quer falar, nós devemos estar dispostos a ouvir. Fazer a vontade de Deus. Deus fala e eu ouço. Como é difícil alguns crentes entenderem isso. Eles querem falar e querem que Deus ouça. Mas não querem que Deus fale e eles ouçam. E o conselho que Jesus dá em todas as cartas que ele mandou escrever às igrejas da Ásia Menor é que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós devemos estar prontos para ouvir. E diz o proverbista, tardios para falar. Nos dias de hoje, falta-nos o silêncio. No corre-corre dos dias de hoje, nós ouvimos muito barulho, muitos ruídos,
e não estamos dispostos a calar para ouvir o Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel aprendeu aqui a lição de ouvir a Deus. E o seu ministério, todo o sucesso do seu ministério, foi porque ele sempre esteve disposto a ouvir a Deus. E a segunda lição que Eli diz foi para a lição da vigilância. Né? Se o Senhor quiser falar com você, então não vá dormir. Continue vigilante, continue deitado, mas vigilante. Não se preocupe comigo, mas agora se preocupe com Deus. A vigilância. Por isso que Jesus disse, as coisas que eu vos digo, digo-as a todos, vigiai. Precisamos estar vigilantes, espertos, atentos, para podermos saber a vontade de Deus e podermos também atender aos desígnios divinos. O menino Samuel voltou para o seu quarto, ficou atento e Deus o chamou. E ele obedeceu à orientação de Eli e disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E é interessante que Deus chamou a Samuel pelo seu nome. Irmãos, eu tenho visto com muita tristeza muitos cristãos, muitos irmãos, chamarem pessoas por apelidos, chamarem as pessoas de forma até desrespeitosa. Né? Ó você aí! Ó irmãozinho, ó irmãzinha! Ó varão, ó varão! Irmãos, chamemos as pessoas pelo nome. Deus, que é Deus, chamava as pessoas pelo nome. Chamar alguém pelo nome é reconhecer a dignidade da pessoa. E nós devemos lembrar que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Quando Samuel se colocou à disposição de Deus, Deus lhe trouxe uma mensagem que repetia uma mensagem que um profeta havia dado a Eli tempos antes. É verdade que os cronologistas bíblicos Frank Claassen e Edward Reese entendem que a mensagem dada no capítulo 2, versículos 27 a 36 de 1 Samuel, seja posterior, à mensagem que Deus deu a Samuel. Mas nós não temos por que achar assim. O texto vem antes, capítulo 2, e só no capítulo 3 é que Deus fala com Samuel. E segundo Flávio José, Samuel já tinha uns 12 anos de idade. E Deus fala a Samuel, repete a mensagem que aquele profeta havia dado a Eli. E nós não sabemos se Samuel tinha conhecimento ou não dessa mensagem. Muito provavelmente sim, embora ele fosse de tenra idade quando essa mensagem foi dada, ele estava ali no tabernáculo. E era coisa rara aparecer um profeta na época. E Deus diz a Samuel, confirma que iria destruir a casa de Eli. Ia retirar da casa de Eli o sacerdócio. Por causa dos crimes dos filhos de Eli e por causa da omissão de Eli. E que, como sinal que era Deus que iria fazer isto, Eli e seus filhos morreriam no mesmo dia. Era uma mensagem dura para Samuel, que certamente, embora visse as coisas erradas que estavam acontecendo no tabernáculo, tinha um carinho, pelo menos por Eli, que o educava, a quem ele servia.
E a quem, naturalmente, ele tinha um temor reverencial, porque era o sumo sacerdote. E Deus diz a Samuel isto. O que iria fazer, o que iria ocorrer. E ainda disse que a decisão era irreversível. Que não haveria como ter perdão a Eli. Por isso até achamos que a mensagem de Samuel é posterior à mensagem daquele profeta. Porque na primeira mensagem do profeta, Deus ainda dava uma oportunidade a Eli para se arrepender. E aqui, como não tinha havido arrependimento, Deus sela o destino de Eli e de sua casa. Feita a mensagem, o que acontece? O pequeno Samuel, ele não consegue dormir. É evidente. Como dormir depois de uma primeira experiência com Deus? Como dormir depois que Deus fala com você, sendo ele um adolescente? E ainda com uma mensagem tão dura e tão impressionante como aquela. O texto diz que Samuel ficou deitado até pela manhã. Deitado, mas não dormindo. Aí deu logo manhãzinha, ele abriu as portas da casa do Senhor, ou seja, ele retomou a rotina. E isso é outra lição importante. Sendo um adolescente, ainda imaturo, Samuel podia se engrandecer, se embriagar. Afinal de contas, era raro Deus falar com alguém. Ele havia sido escolhido para que Deus falasse com ele. Ele tinha recebido uma mensagem de Deus. Ele poderia ficar eufórico. Não, ele manteve a rotina. Que lição que Samuel nos dá. Quando Deus nos chama, quando Deus fala conosco, isto é impactante, isto é sobrenatural, mas nós temos que continuar com o pé no chão. Continuar o dia a dia normal, porque estamos no mundo. E aquilo que Deus disse que vai fazer, aquilo que Deus prometeu, no momento certo, na hora certa, irá se resolver, irá se realizar. Não podemos deixar que o sucesso suba a cabeça, como muitos, infelizmente, têm se portado. Há pessoas que são chamadas para o ministério, há pessoas que têm promessas da parte de Deus, experiências profundas, e no dia seguinte jogam tudo para o alto. Não, Deus disse que eu vou ser missionário na África, ele pede demissão do emprego. Quando Deus não falou para ele fazer isso. Aí ele passa necessidade, porque ele pede a demissão e já vai falar com o pastor da igreja, e o pastor não tem plano nenhum de mandar ninguém para a África. Aquilo vai se cumprir daqui a 5, 10 anos. E a pessoa passa a necessidade e põe a culpa em Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Foi a pessoa que se precipitou. Tomemos cuidado com isso. A mensagem que Deus deu para Samuel nos traz algumas lições. A primeira é que Samuel é informado por Deus de que as coisas estavam mudando em Israel. Deus iria tirar o sacerdócio da casa de Eli. Deus estava mudando as coisas em Israel. Então Samuel, ele já é chamado como profeta, mas ele já é informado que ele é um profeta em tempo de mudança. Segundo, Deus mostra a Samuel que desagradado estava de Eli e de seus filhos. Então aquilo que Samuel via certamente como adolescente é mais crítico. Samuel era prudente, nada falava, mas ele via as coisas erradas. Deus confirma para Samuel que aquilo que ele achava errado era errado mesmo. E em terceiro lugar, Deus mostra a Samuel que ele é longânimo, mas que chega o tempo da ira.
Deus é bom, é misericordioso, mas ele é justo também. E estava chegando o tempo da ira sobre a casa de Eli. Samuel retoma o trabalho normal na casa de Deus. E Eli chama Samuel. Ele tinha certeza que Deus iria falar com Samuel. Tinha falado com Samuel. E Eli então chama Samuel e pede para que Samuel diga o que Deus havia falado. E que não escondesse. Então a gente já nota que Eli sabia que a mensagem de Deus lhe era contrária. Eli estava como conformado com o pecado. Eli estava acovardado. Assumiu a condição de omisso com relação aos despauterios que os seus filhos estavam fazendo. E esse foi o fim de Eli. Esse foi o grande erro de Eli. Conformar-se com o pecado. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com o mundo, porque quem é conformado com o mundo acaba deformado por ele e acaba se perdendo. Porque o deformado perde a condição sacerdotal. O sacerdote, na antiga aliança, não podia ter nenhuma deformidade. Ele não podia ter nenhuma deformidade. Lá em Levítico, capítulo 21, diz assim, depois disso o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes filhos de Arão e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Ele não podia se contaminar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, no versículo 18, pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como o homem cego ou coxo, de nariz sato, de membros demasiadamente compridos, ou o homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impígios, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Nenhum sacerdote podia se contaminar, nem ter deformidade. E Eli, infelizmente, ele se contaminou pela omissão, ele permitiu a contaminação do sacerdócio. E, por se conformar com o mundo, ficou deformado. Porque quem toma a forma do mundo, conformar é tomar a forma. E a forma do mundo é deformada, porque é a forma do pecado. Por causa disso, ele não tinha mais perdão. Ele havia deixado de se arrepender. E por isso, quem cobre a sua transgressão nunca prosperará. É isso que nós aprendemos com a mensagem que Samuel trouxe a Eli. A partir dali, Deus começa a usar Samuel a regularmente trazer mensagens a ele. Veja o que diz o texto. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló
pela palavra do Senhor. A partir daquele dia, como diz Flávio Joséfo, Samuel começou a profetizar. E aqui nós vemos que o ministério, o ofício de profeta, ele necessitava de uma confirmação diante do povo. Porque na lei, Deus dizia ao povo como discernir entre o verdadeiro e o falso profeta. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho dado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberbo falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Por isso que o texto diz que Deus não deixou cair nenhuma palavra em terra daquelas palavras que Samuel falava. Deus começou a falar com Samuel, Samuel começou a dar mensagens ao povo, e as palavras que Samuel falava se cumpriam literalmente. O povo todo sabia que aquilo que Samuel dizia era a verdade. E por isso o povo reconheceu como profeta do Senhor. A gente vê essa reputação de Samuel quando o servo de Saul, o servo era um escravo de Saul, era alguém da camada popular, da camada mais humilde da população, aquela pessoa tinha conhecimento de que aquilo que Samuel falava acontecia. É o que você vê lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Porém ele, aquele servo de Saul, lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então essa era a reputação de Samuel. Samuel foi reconhecido pelo povo. No país inteiro. Quando a Bíblia diz desde Dan até Berseba, porque Dan era o extremo norte de Israel. E Berseba era o extremo sul. Seria mais ou menos de falar hoje aqui no Brasil do Oiapoque ao Chuí. Então o povo todo pôde entender que Samuel era profeta. Deus levantou um profeta em Israel. A partir dali, Deus sempre levantaria profetas em Israel. Deus já estava mudando as coisas em Israel. E encontrou um rapaz que tinha tido uma sólida formação familiar, uma educação doutrinária cuidadosa no tabernáculo, alguém que estava disposto a servir, que tinha aprendido a servir. Deus agora começava a falar pelo profeta Samuel. As coisas estavam mudando em Israel. Deus estava agindo. E para isto levantou um líder profético. Alguém que transmitia toda a mensagem que Deus tinha que dar para o povo. Para evitar a corrupção do povo. Hoje em dia, a igreja tem um munus profético. Ela deve anunciar a palavra de Deus ao mundo para evitar a corrupção total do mundo. Nós temos sido como Samuel? Nós temos sido fiéis a esta tarefa que Deus nos deu? Amém.